O Mordecai e o Rigby são dois amigos tentando atravessar o dia a dia recebendo salário mínimo, fazendo o mínimo possível e fugindo desesperadamente de todas as responsabilidades que a vida adulta traz. Hoje vamos falar sobre o triângulo amoroso entre Mordecai, Margaret e CJ. O Mordecai é aquele jovem adulto típico que faz o papel de maduro e responsável na dupla. Embora a gente não deva se iludir muito, já que ele não conquistou muito mais na vida do que o Rigby. Ele é superior em alguns aspectos, sim, mas nas questões amorosas, o cara é um desastre total. E sendo bem sincero, ele deveria ter desistido de tentar desde o minuto 1. Desde o começo de apenas um show, as histórias foram ganhando camadas. Na terceira temporada, os romances começaram a ganhar os holofotes. Personagens que eram figurantes, como a Margaret, ganharam episódios próprios e viraram de cabeça para baixo a psique e o coração do nosso protagonista. Para vocês entenderem meu ponto, vamos percorrer a linha do tempo desse desastre emocional. Tudo começa a esquentar quando o Mordecai, sem querer, grava um áudio com o próprio traseiro cantando o quanto está apaixonado pela Margaret. Ele manda uma mensagem por engano. Os dois vão parar no submundo dos deuses da telefonia para tentar apagar, mas o áudio acaba sendo reproduzido. Esse é um marco importante. A partir dali, a Margaret descobre que ele está louco por ela e que provavelmente nunca se relacionou com ninguém na vida. Mas o jogo vira no episódio Sim, Cara, Sim. O Mordecai entra na cafeteria e vê o que parece ser um pedido de casamento entre a Margaret e um suposto namorado. Isso o joga numa depressão tão profunda que o Benson resolve inscrever o cara num aplicativo de encontros. É lá que ele conhece a CJ. Eles saem, o Mordecai é honesto, dizendo que não quer um relacionamento, e a CJ aceita ser apenas amiga. Tudo ia bem, até que o Mordecai deixa escapar que tem 2 ingressos para o cinema, e ela se convida para ir junto. Guardem esse detalhe. Horas depois, o Mordecai descobre que o namorado da Margaret era só o primo dela, mostrando uma prótese nova na perna. Aliviado, ele convida a Margaret para o cinema, esquecendo completamente que a CJ já estaria lá. Quando chegam ao cinema, a CJ tem um ataque de fúria e tenta matar os dois. Essa é a primeira vez que vemos o lado sombrio dela, mas definitivamente não seria a última. O Mordecai consegue acalmar as coisas, a CJ vai embora magoada, e a Margaret percebe que o Mordecai foi transparente. Afinal, esquecer um convite não é um crime passível de morte. Mas a semente da instabilidade da CJ já estava plantada ali. O Mordecai e a Margaret continuam saindo, até o fatídico encontro na churrascaria no episódio Morte de Arrasar. O Mordecai finalmente toma coragem para pedir a Margaret em namoro, mas o encontro é interrompido pelo FBI e termina num tiroteio literal. E é no meio desse tiroteio que a Margaret abre o coração. Ela confessa que o ama, mas revela que foi aceita na Universidade dos Sonhos e precisa deixar a cidade. Não dava para ficarem juntos. O timing do Mordecai é simplesmente brutal. Ela vai embora. O Mordecai afunda na tristeza, mas aos poucos retoma a vida. Até que, no episódio As Dores da Lavanderia, ele encontra um suéter esquecido que pertence a ela. O primeiro instinto dele é cruzar o estado para entregar pessoalmente. O Rigby tenta impedir. O suéter ganha vida e tenta matar os dois. Problemas normais do parque. Mas eles chegam à universidade. Quando Mordecai vê a Margaret de longe, ele percebe que ela já seguiu em frente. Ela tem novos amigos, uma nova rotina, uma vida inteira rolando sem ele. Nesse momento, o Mordecai finalmente consegue soltá-la. É uma cena brilhante. A gente quase consegue ouvir o clique na cabeça dele. Uma rachadura no coração, mas uma rachadura que cura. É doloroso, mas necessário para que os dois avancem. O Mordecai renova as energias e foge de romances por um tempo, até a festa do episódio O Beijo de Ano Novo. Ele beija uma garota fantasiada e descobre que era ninguém menos que a CJ. Eles se reencontram depois em um torneio de queimada, são sugados para outra dimensão, se reconciliam e combinam de recomeçar do zero. Livre da obsessão pela Margaret, o Mordecai engata um namoro com a CJ. Mas sendo bem honesto, eu odeio quando tratam isso como um amor verdadeiro. Para mim, é óbvio que o Mordecai ficou com ela simplesmente para preencher um vazio. Um preenche o vazio com asinhas de frango, o outro com relacionamentos tapando buracos. Eles se estabelecem como um casal até que o pesadelo do Mordecai se torna real. A Margaret volta para a cidade. A situação explode no episódio Feliz Natal, Mordecai.
O Mordecai entra em pânico com a possibilidade das duas se encontrarem na mesma festa, e contrariando todas as leis da lógica, ele e a Margaret acabam se beijando acidentalmente. E pior, a CJ vê tudo. Os episódios seguintes são uma montanha-russa de toxicidade. O Mordecai admite para a CJ que a Margaret é especial, mas que é com ela que ele quer ficar. A Margaret promete se afastar, mas o destino e os roteiristas são cruéis. Durante a festa do episódio A Festa do Helicóptero, a Margaret inventa que tem um namorado. Consumida pela culpa de quase ter assassinado 4 pessoas, a CJ força um encontro duplo. O encontro é um desastre absoluto. O ator contratado para fingir ser o namorado da Margaret dá a vida no papel, mas na hora de encenar um beijo, a Margaret surta e confessa que ainda sente algo pelo Mordecai. Não dá para culpar a Margaret aqui. Ninguém queria estar naquele encontro, exceto a CJ, que só forçou a barra para aliviar a própria culpa. A Margaret mentiu? Sim. Mas o que você faria no lugar dela, lidando com uma garota que já tentou te matar 2 vezes por ciúmes? O último prego no caixão desse triângulo amoroso acontece em Abandonado no Altar. Durante o casamento do musculoso, o Mordecai tem a brilhante ideia de fazer um discurso, só que ele escorrega nas palavras e solta um monólogo público patético, essencialmente terminando com a CJ na frente de todos os convidados. Ela devolve o presente que ele tinha dado e sai chorando. Do lado de fora, eles conversam e o Mordecai diz que precisa de um tempo. Não só do namoro, mas das paqueras em geral. Ele precisava focar nele mesmo. Muita gente deveria aprender com esse episódio. O Mordecai foi um covarde por estragar o casamento do amigo e humilhar a namorada em público? Sim, mas ele finalmente percebeu que, muitas vezes, a relação que mais tentamos segurar é o maior veneno que carregamos. A CJ, que começou como uma amiga compreensiva, se perdeu completamente na própria toxicidade e raiva. E o Mordecai, pela sua falta de atitude, nunca esclareceu as coisas e acabou partindo corações por puro comodismo. Na 7ª temporada, o Mordecai e a Margaret têm um último grande momento juntos no episódio Apenas Amigos. Eles saem, o clima fica estranho, e um chefe mágico mostra o futuro perfeito dos dois. Eles se casando, tendo filhos e morrendo velhinhos juntos. Essa cena parte o coração de qualquer fã, mas a conclusão é genial. Eles olham para aquele futuro incrível e concordam que ainda são jovens, que precisam levar a vida com calma. Eles decidem continuar sendo só amigos. É fascinante como o criador construiu a Margaret. Ela começou como a garota bonita da cafeteria e evoluiu para uma universitária e jornalista independente. Ela tem uma vida completa fora da tela. É uma personagem com sonhos e ambições reais, e a gente aprende a respeitar o crescimento dela. Mas a grande lição que fica desse triângulo vai além do desenho. O Mordecai falhou porque nunca sentou para conversar com a CJ sobre os problemas deles. A falta de diálogo íntimo é a morte de qualquer relação, e a CJ nunca assumiu a responsabilidade pelos próprios surtos. O que incomodava a CJ não era o Mordecai esconder as coisas, era como aquilo a fazia se sentir. Ela desviava dos problemas e explodia em violência. Que essa história sirva de reflexão. A gente precisa nomear os problemas nas nossas relações. Não está errado questionar o seu namoro. Não está errado perceber que não está funcionando. Um relacionamento não se sustenta só porque a pessoa te faz mais bem do que mal. Uma parceria deve ter uma porcentagem mínima de problemas. Se todo mês você vai dormir chorando por causa de brigas, algo está muito errado. Se encaixar na vida de alguém não deveria ser algo forçado. E se vocês não funcionam juntos, é melhor cada um seguir o seu caminho. Nunca se esqueça da regra de ouro. A sua parceria deve existir para tornar a sua vida melhor. Se não faz isso, para que continuar junto? Obrigado por ter assistido. Eu te amo.